sou Edneide Mendes, tenho pele parda, cabelos lisos, preto, uso blusa preta no momento. Junto a mim, nessa sala de bate-papo, através do Meet, encontra-se Nádia Liz, colega de curso, e Rafaela Mireles, especialista em educação especial, intérprete de Libras e brailista. Nossa convidada especial para esse momento de bate-papo. Iremos abordar a importância da linguagem na construção de processos psicológicos superiores e na construção de conceitos científicos com ênfase em pessoas com autismo. Vale ressaltar que a linguagem é um elemento de fundamental importância na comunicação, assumindo um papel central nos processos psicológicos superiores, como a atenção voluntária, a memória lógica e o pensamento abstrato. Nesse momento, Nádia irá falar sobre o transtorno do aspecto autista e como se desenvolve a linguagem nessas pessoas. Olá, eu me chamo Nádia, tenho cabelos longos, estou usando blusa escura, uso óculos e vou falar para vocês a respeito do que é autismo. Então, autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que pode afetar as questões sociais, as questões neurológicas e as questões também da fala, da linguagem. Então, muitas pessoas com autismo, ela têm dificuldade no desenvolvimento da fala. Muitas delas só vêm falar de forma mais tardia, depois de passar por sessões de terapias, de fonoaudiologia. Então, tudo isso faz com que as questões neurológicas, elas também afetem a forma de linguagem dessas pessoas com autismo. Então, como estimular? Como nós, enquanto profissionais da educação, podemos fazer para que esse estudante com autismo, ele consiga também desenvolver a fala? Será que a fala ou a forma de linguagem, ela está relacionada só à fala? Ou essas pessoas com autismo, ela também consegue se comunicar através de desenhos, através de imagens, através de pranchas de comunicação alternativa? Então, tudo isso são recursos que podem facilitar no processo de linguagem de pessoas com autismo. Rafaela irá falar neste momento. Existe para a inclusão escolar de estudantes com autismo, principalmente os não verbais. Olá, meu nome é Rafaela Mireles. Sou de cor parda, tenho cabelos mediano, castanho claro. Estou sentada, atrás de mim tem uma parede de cor verde. Eu só não entendi que cortou um pouquinho o que é para eu poder falar. Quais as barreiras que existem para a inclusão escolar de estudantes com autismo, principalmente os não verbais? As barreiras, né? São tantas barreiras, né? A gente começa a falta de empatia, né? Essa é a primeira barreira que existe, principalmente para crianças ou adolescentes que não são verbais. Mas as barreiras que a gente encontra-se mais são pessoas despreparadas, né? Que se encontra quando a gente se esbarra, principalmente a gente fala do lado escolar, né? A gente encontra a escola, como eu sempre falo, professor, profissional de apoio ou profissional da sala de recurso, né? Somos as pontes para a gente chegar para aquele professor, para que aquelas barreiras sejam quebradas, para que a empatia seja e que chegue a inclusão. E que os alunos, alunos que não são não verbais, como o Nádia estava falando, ele tem várias tentativas, tem vários aspectos para chegar na sua fala. Se a gente pegar um aluno não verbal e a gente vê um desenho, a expressão dele é tão nítida, tão significante, que quando uma pessoa vê que aquele desenho está expressando a sua fala, a gente vê que aquela criança ou adolescente não verbal, ela está expressando. E a expressão não é só a oralidade, mas a linguagem, as movimentações dele, né? São as linguagens de um aluno não verbal, de uma criança não verbal.
quais estratégias, né, devo usar para favorecer a comunicação com meu aluno autista? Algumas estratégias a gente pode... A gente tem muito, né? Vamos supor, a gente é um aluno não verbal. Quais estratégias que a gente pode usar para esse aluno? A gente tem que estudar o caso do aluno, né? A gente vê um aluno não verbal, mas como é essa comunicação em casa? Como é que ele se trata? Como é que ele conversa com a mãe? Qual é a linguagem que ele conversa? É por desenho, por toque? A gente tem que ter essa fala, ter essa expressão e ter essa comunicação com a família. Uma das estratégias que a gente pode usar também é o talk, né? O tablet, né? Aquele aluno, ele pode desenhar, ele pode falar a sua expressão através de tablet, que também tem escola que tem acesso a tablet, né? Tem escolas que têm acesso. Que outra estratégia, não só por desenho, a falta de linguagem, né? Nós podemos ter por música também. É uma estratégia que a gente pode se comunicar com o aluno não verbal. Então, essas são as estratégias que é mais simples, mais que a gente está assim no dia a dia, mais presente em nós, no nosso dia a dia. Isso, e Vygotsky, ele fala também que a linguagem é uma ferramenta de mediação, né? Entre o sujeito e o mundo. Então, um estudante não verbal, ele precisa e ele vai se comunicar de alguma forma. Então, eu acho que uma importante estratégia a ser utilizada são as pranchas de comunicação, que elas podem ser colocadas na sala de aula e pode também ser trabalhada em casa. Como é que funciona? Por exemplo, a gente coloca algumas imagens do dia a dia de rotina daquela pessoa, que pode ser criança ou adolescente, tipo beber água, ir ao banheiro, sentir fome. E através da imagem ele vai conseguir lá apontar e mostrar o que é que ele quer naquele momento. Isso em casa. Na escola também pode ser feito dessa forma. E com relação até aos horários também, horários de merenda, horários de mudança de professor, se for o caso. Né? Então é uma rotina que é criada e ele vai se comunicando através dessa prancha. E também vale ressaltar que é preciso que aconteça um trabalho entre família, escola e também a questões médicas, né? O fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. É um trabalho que requer um conjunto. Verdade. Isso mesmo, né? E é importante, né, dentro desse processo, que a escola justamente reconheça, né, outras formas de linguagem, né? Onde o aluno também é capaz de aprender, né? Muitas vezes estamos muito habituados apenas à linguagem verbal, né? E esquecemos que existem outras maneiras também para que haja a comunicação, para que haja a aprendizagem, né? Daí justamente a importância, como Nádia falou, né, desse conjunto, família, professores e escola, porque não há como se ter, de fato, uma educação inclusiva se trabalhando, né, de forma isolada. Exatamente. E também tudo isso vai ajudar no desenvolvimento, né? Como não só de linguagem, mas como atenção, memória, raciocínio, que tudo isso é um conjunto que também está ligado à linguagem. E a gente também tem que pensar na linguagem corporal, as expressões corporal. Então, às vezes, a gente só de olhar, e conhecer aquele estudante, a gente vai saber o que ele quer naquele momento. Mas é preciso conhecer, de fato, o estudante. Na fala de Rafaela, né, podemos perceber também que a arte ela é uma grande alinhada, né, nesse processo. Isso. Tem mais alguma pergunta, Edneide? Não. A gente está com 9 minutos. Então, a gente agradece, né, a presença e a ajuda e contribuição de Rafaela nesse nosso desenvolvimento para o nosso trabalho. E ressaltando, né, que esse tema é de suma importância para a gente, de fato, conhecer as expressões, conhecer as formas de linguagem e associar também a educação inclusiva. E que está no nosso dia a dia, né? E embora tenha sido, né, um bate-papo curto, né, mas foi muito produtivo, muito valioso, né? Trabalhar essa temática é sempre importante, né? Sobretudo que tenhamos sempre a empatia, né, e o respeito com as diferenças, né? Afinal, todos nós também temos nossas diferenças. Exatamente. É isso aí.